Nesse vídeo a gente continua falando sobre Teontologia 1, que é aquela parte da teologia sistemática onde a gente está tentando responder a pergunta quem Deus é. E para isso a gente está falando sobre os atributos de Deus. Já há vários vídeos a gente começou a falar sobre os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que são mais compartilhados com as suas criaturas. Também são chamados de atributos positivos, porque quando a gente fala desses atributos, a gente normalmente diz, olha para as criaturas, observa algo de bom e diz, Deus é assim, só que maior e melhor. Né? E a gente começou em alguns vídeos atrás a falar sobre os atributos morais de Deus, que é um subgrupo dos atributos comunicáveis. Nesse vídeo eu queria falar sobre a justiça de Deus. E como sempre, a gente costuma falar dos atributos comunicáveis, a gente primeiro define o que é esse atributo nas criaturas e depois a gente generaliza isso para entender o que é esse atributo para Deus. Então, quando a Bíblia usa a palavra justo ou reto para identificar alguém, o que isso normalmente indica? Isso pode indicar várias coisas. O que quer dizer quando a Bíblia diz que alguém é justo? Pode querer dizer que alguém foi absolvido diante de um tribunal, né? A pessoa foi absolvida diante do tribunal, ou seja, ela foi julgada e não foi achado falta nela, e a Bíblia diz, então fulano foi considerado justo. Mas a palavra justo pode não ter a ver com tribunal, né? Ela pode estar falando de alguém que está certo, de maneira geral. Existe uma disputa, duas pessoas ou dois grupos estão disputando o lado certo, a Bíblia chama de o lado justo. Então, justo é quem está certo em algum debate, em alguma discussão. Agora, às vezes a palavra justo não tem nem a ver com disputa, com debate. Não tem a ver com tribunal, não tem a ver com disputa. Justo é aquele que tem o direito ao seu lado. Justo é aquele que é bom. É aquele que está em dia com a lei. É aquele que é obediente à lei. Independente de haver disputa, independente de ser levado ao tribunal, alguém que é justo é alguém que tem o direito ao seu lado. Então essas três formas aí, como a Bíblia usa a palavra justiça, nos dão a ideia de que justo é alguém que está certo, né? Seja em si mesmo, seja em relação aos outros, né? Alguém que é isento de culpa. Então essa é a ideia de justo, de reto. Né? E quando a gente fala então de justiça de Deus, a gente precisa pensar nessa justiça por vários ângulos diferentes. Por um ângulo, de certa forma, Deus é justo em si mesmo. O que isso quer dizer? Isso é o que a gente chama de justiça essencial. Deus é justo em si mesmo, ou seja, ele não erra, ele não peca, ele não pode errar, ele não pode pecar. Né? Por quê? Porque ele é a própria definição do certo. Deus é a própria definição daquilo que é certo, daquilo que é santo, daquilo que é bom. Então, aquilo que ele faz é a definição de certo. Então, é impossível que Deus erre, porque é impossível que Deus faça alguma coisa contrária a si mesmo. Deus está sempre certo, Deus atende perfeitamente aos requisitos da sua própria lei. Então, Deus é justo. E nesse sentido, a justiça se confunde com a santidade de Deus. Nós vimos no vídeo passado que um dos aspectos da santidade é que Deus é reto, que Deus age sempre com justiça. Então, a justiça de Deus, a justiça essencial de Deus, se confunde com a santidade de Deus. Mas existe uma outra forma de justiça de Deus, que é, de fato, a forma como, em teologia sistemática, a gente normalmente fala de justiça. É a justiça retributiva. O traço distintivo da justiça de Deus é o fato de que Deus retribui a cada um conforme a pessoa merece. Ela consiste no fato de que Deus retribui a cada um segundo as suas obras, tratando o justo de um modo e o ímpio de outro. A gente normalmente pensa em justiça como se fosse igualdade, né? Justiça social é igual a igualdade social. Mas a Bíblia não entende dessa forma. Justiça é o fato de que Deus trata uma pessoa de uma forma e outra pessoa de outra. Baseado em quê? Baseado em que um é bom e o outro é mau. Baseado em que um está certo e o outro está errado. Um juiz que trata a todos igualmente é um juiz injusto. O que a gente quer de um juiz é que ele inocente o culpado, que ele deixe o culpado ir, que ele
perdão, que ele inocente o inocente, que ele deixa o inocente ir e que ele jamais inocente o culpado. É isso que a gente quer de um bom juiz. É um juiz que não inocenta o culpado. Um juiz que trata o culpado e o inocente da mesma forma, igualmente, não é um juiz justo. E é assim que a Bíblia raciocina. Deus é justo no sentido de que ele é o juiz de toda a terra. Deus de nenhuma forma toma o culpado por inocente. Deus não poupa o ímpio. Ele não faz acepção de pessoas no sentido de só porque alguém é rico ele vai julgar favoravelmente, só porque alguém é pobre ele vai julgar favoravelmente. Não, ele não faz acepção de pessoas no sentido da pessoa ser rica ou pobre, a raça, a cor da pele. Deus não faz acepção de pessoas nesse sentido, no sentido de que ele não aceita suborno em nenhum aspecto. Mas o julgamento de Deus é imparcial, ele é reto em todos os seus juízos são retos. Ele não trata o culpado do mesmo jeito que o inocente. Isso é a definição de justiça, né? Deus não trata o culpado e o inocente da mesma forma. Essa é a justiça retributiva de Deus, né? E essa justiça retributiva, ela se manifesta no tempo e no espaço. Quando ela se manifesta de maneira desfavorável, a gente chama isso de ira. Ira é a justiça de Deus manifesta de maneira desfavorável, né? A ira de Deus é terrível, ela inspira medo, traz dor, punição e destruição, certo? E quando Deus faz tudo isso, inspira medo, dor, traz punição, traz destruição, ele não está sendo mal, ele está sendo bom. Isso é justiça de Deus, porque ele faz isso com aqueles que são culpados dos seus próprios pecados. Então, a ira de Deus é uma ira justa, é de fato derivada da justiça de Deus. E aí a Bíblia relaciona vários termos, né, que em outras teologias sistemáticas seriam tratados como vários atributos diferentes de Deus. Aqui a gente está incluindo tudo dentro de ira, na verdade dentro de justiça. A ira, o ódio, o zelo, a vingança. Tudo isso está relacionado à justiça de Deus. A diferença é que na Bíblia a ira normalmente está direcionada a pessoas, enquanto que o ódio está direcionado aos atos das pessoas. A vingança, por outro lado, é algo que, por causa da longanimidade de Deus, agora está assustada, não está sendo aplicada agora, né? Está sendo aplicada agora apenas em parte. Por quê? Por causa da longanimidade de Deus. Mas essa vingança de Deus vai se revelar completamente em todo o seu poder no futuro, no dia da ira, certo? Então, a vingança de Deus está ligada à ira. A vingança de Deus é o derramar do cálice da ira de Deus, que está se enchendo à medida que as pessoas estão pecando, né? Então, Deus está adiando o derramamento dessa vingança, dessa sua ira, por causa da sua longanimidade. Mas Ele está adiando, mas Ele não vai deixar de aplicar, certo? Porque Ele é justo. E Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Essa é a justiça de Deus. Por outro lado, quando a justiça retributiva de Deus... Então o que eu disse é que a justiça retributiva de Deus se manifesta de modo desfavorável e a gente chama isso de ira, ou ódio, ou vingança. Por outro lado, quando a justiça de Deus se manifesta de maneira favorável, isso também existe. E a gente normalmente associa isso à graça, a amor, a perdão, né? Então, nesse sentido, a justiça de Deus ela não é oposta ao seu amor. O amor e a justiça de Deus não são coisas opostas, mas são coisas parecidas. Deus amar é Ele fazer o que alguém merece. Quando Deus ama o inocente, Ele está fazendo o que o inocente merece, porque o inocente merece o amor. De fato, a gente vai ver depois em antropologia que ninguém merece o amor, mas é justamente porque ninguém é inocente, né? Nenhum ser humano é inocente, por isso nenhum ser humano merece o amor. Mas se houvesse algum ser humano inocente, na verdade houve um, e a esse Deus manifestou amor. E esse um ser humano inocente é Jesus. Então a justiça de Deus, então a demonstração de amor não é alguma coisa que é oposta à justiça. A gente às vezes fala, Deus é justo, mas Ele também ama. Não.
o amor de Deus, ele é paralelo à sua justiça. Ele é uma aplicação da sua justiça. Então a justiça de Deus também se manifesta juntamente com a sua graça, juntamente com o seu perdão. Amor, graça e perdão não são coisas opostas à justiça de Deus, pelo contrário, são coisas paralelas, são coisas que acontecem junto. Deus ama, perdoa e é gracioso porque Ele é justo. A justiça de Deus em relação ao seu povo, finalmente, consiste em que Ele dá a sua justiça para o povo. Já vimos que quando Deus dá de si mesmo para o seu povo, o nome disso é amor. E quando Cristo veio, Ele de fato deu a sua justiça para o seu povo. Certo? Essa era a promessa no Antigo Testamento, que quando o Messias viesse, Ele entregaria essa justiça ao seu povo. E aí é que vem o motivo por que Deus pode agir com amor, graça e perdão em relação ao seu povo é apenas porque Cristo satisfez completamente as exigências de Deus em favor do seu povo. Deus pode amar, ser gracioso com você. Se você crê em Cristo, Deus pode amar e ser gracioso com você, porque Cristo morreu na cruz no seu lugar. Esse é o ponto. É isso que diferencia o cristianismo de várias outras religiões, porque em outras religiões o perdão, o amor, a graça de Deus é algo que é visto como oposto à justiça de Deus. Deus é justo, mas Ele perdoa, mas Ele vai deixar para lá esse seu errinho. Se um juiz humano deixa para lá um errinho de alguém culpado, o nome disso é que ele é um mau juiz, ele é injusto. Se Deus simplesmente deixasse para lá os errinhos das pessoas, isso significaria que ele está sendo injusto. Mas não, Deus pune todo erro. Os erros dos ímpios serão punidos nos ímpios, quando eles forem jogados no inferno, quando a vingança de Deus se manifestar no tempo. E os erros dos justos e os pecados da igreja, do povo de Deus, foram punidos em Cristo. Cristo satisfez a justiça de Deus. Certo? E porque Cristo satisfez a justiça de Deus, agora Deus é justo quando Ele te dá amor, quando Ele te dá graça, quando Ele age com perdão. O perdão de Deus não é algo oposto à sua justiça, é algo que é paralelo à sua justiça. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz no lugar de todo aquele que crê. Então, se você se arrepende dos seus pecados e acredita e confia de todo o coração que Cristo morreu na cruz no seu lugar, aí Deus te perdoa. E aí o perdão de Deus para você não é algo oposto à justiça de Deus. É justo que Deus te perdoe, porque o pecado foi pago, a dívida foi cancelada. Essa é a essência do Evangelho. E eu acredito que muita gente não entende a justiça de Deus, porque não entendeu o Evangelho. A gente vai continuar falando sobre isso e vai voltar a falar sobre isso em muitos outros vídeos no futuro.